Aí eu já passo para o primeiro capítulo, propriamente, do meu memorial, né? Eu estruturei o memorial em 3 eixos. Um é arquitetura, o outro memória e o terceiro etnografia. Mas ao longo deles vai haver sempre um entrelaçamento, vai haver sempre uma costura, uma tessitura, né, desses materiais e desses projetos, e a gente vai ver que algumas coisas vão se repetir aqui, porque pertence a essas áreas. Arquitetura, Memória e Etnografia é o nome do grupo de pesquisa que eu registrei junto ao CNPq em 2019. Né? Em 2009, eu criei o Laboratório de Memória e Patrimônio Cultural, no organograma da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFPA, e hoje, né, ele é um laboratório adolescente de 15 anos, né? E ao longo do tempo, esse laboratório ele foi o local onde germinou, se plantou, né, se germinou e se desenvolveu uma série de pesquisas em várias áreas aí. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre a questão da história da arquitetura e da estética. Eu vou estudar algumas arquiteturas imperiais e ecléticas no Pará. Uma das pesquisas foi Classicismo dos Hospitais da Misericórdia e da Beneficência, que é uma pesquisa que também vou falar com relação à memória, e uma outra pesquisa também muito interessante que nós integramos junto com a Casa de Rui Barbosa, no Rio de Janeiro, e a Fundação Ricardo do Espírito Santo, e Universidade Nova de Lisboa, que se chama Casa Senhorial Anatomia Interiores. Então, a gente vê que, a partir dessas investigações, a gente chega a descobertas de técnicas construtivas, de aspectos decorativos que eram até então desconhecidos, como em cima a gente vê essa técnica de mosaico chamada de embrechado, que era muito comum em Portugal, e que nós identificamos na casa de Antônio Lemos, né, na verdade, no terreno da casa que já não existe mais, né, onde morava o antigo intendente Antônio Lemos. E embaixo a gente tem os interiores do Palacete Bolonha, que são ricos em estuque, e também foi uma técnica que nós aprofundamos bastante no laboratório, tanto do ponto de vista estético quanto do ponto de vista tecnológico. Então, a seguir, a partir desse interesse na questão da restauração e da arquitetura, nós propusemos, né, uma atividade de extensão chamada Como Ser Moderno e Restaurar o Antigo, Entendendo o Palácio de Lande Hoje. Ele foi agraciado com o Prêmio PROEX de Arte e Cultura em 2016 e ele permitiu divulgar o acervo pertencente ao arquiteto Roberto Larroque Soares, que foi doado ao Lamemo, referentes a essa intervenção que ele fez no Palácio de Lande, mais especificamente na capela do palácio. Então, era algo que me incomodava muito quando ia visitar o palácio com meus alunos, e que, quando chegava ao final da visita, quase ou não se passava pela capela, ou se dizia simplesmente que a capela tinha sido projetada por Lange, né? E eu já sabia que tinha havido uma intervenção muito significativa aí nos anos 70, inclusive com apoio da Carta de Veneza, né, que era um instrumento extremamente atualizado, né, e que estava sendo utilizado. Foi feito trabalho arqueológico com estratigrafia, né, para encontrar os vestígios da capela, porque o palácio, nesse momento, ele estava tão desfigurado que chegava-se até a se colocar em dúvida se a capela tinha realmente existido, se tinha realmente sido edificada, não tinha sido apenas um desenho de Lande. Né? E a participação do professor Roberto Larroque Soares nesse trabalho, ela foi decisiva e era até então praticamente desconhecida. Então, essa atividade de extensão ela foi muito profícua, aí nós pudemos levar várias turmas de alunos, né, de arquitetura, ter uma visitação, ter formação de monitores e a produção de uma cartilha online, né, em que se fala sobre todo esse processo de restauro do Palácio de Lande. Bem, o outro trabalho que foi desenvolvido foi a pesquisa Belém dos Ecletismos. Nela, a gente reuniu
os principais grupos de pesquisa aos quais o laboratório estava vinculado no momento. Um era o grupo Cidade, Aldeia e Patrimônio, do IFCH, Representações Imaginária e Tecnologia, da FAUSP, e o Gabinete das Misericórdias, da Universidade de Lisboa. Dentro dessa pesquisa, emergiu uma sublinha, né, de pesquisa de linguagem e psicologia arquitetônica sacra. E, a partir de então, a gente começou a estudar, principalmente capelas, já começando com capelas assistenciais, né, capelas que figuravam em prédios de hospitais e de assistência, e daí surgiram outras pesquisas. Essa imagem que eu trago, ela é do trabalho do Wagner Ferreira, né, que vai defender brevemente a sua tese sobre a Basílica e a relação que a Basílica tem com algumas capelas do bairro de Nazaré. Então, mais adiante, a gente tem também o trabalho que foi desenvolvido no PIBIC, da Raíssa Araújo, né, em que ela faz um mapeamento de capelas na paróquia de Nazaré e São José, que abrange os bairros do Reduto, Marizal e Nazaré. E o mapeamento, ele funciona como uma espécie de reconhecimento de várias dessas capelas, né, que elas têm um público, né, que a frequenta, que às vezes é limitado, mas elas têm uma certa invisibilidade do ponto de vista arquitetônico, né? Então, as pessoas que passam pela rua não as reconhecem, não as conhecem. Então, esse trabalho tinha essa função de mapear e divulgar a existência e a importância, inclusive algumas capelas que têm linhas arquitetônicas muito interessantes, muito ímpares na cidade, né? Então, é um trabalho que a gente vem desenvolvendo. Ainda na linha de arquitetura, nós também integramos uma pesquisa, que foi uma pesquisa maior, né, do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo, e que foi financiada pelo CNPq, pela Ação Transversal Procad Casadinho. Então, ela permitia que os alunos do mestrado, né, pudessem fazer intercâmbios com outros centros de pesquisa. No nosso caso, o nosso intercâmbio foi com o Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP de São Carlos, e nesse momento a gente tinha duas pesquisas em andamento, que era sobre arquiteturas Raico-Parta e arquiteturas neocoloniais, né? Então, tanto a pesquisa Raico-Parta quanto a neocolonial, elas enveredaram, né, do mestrado, elas tiveram continuidade no doutorado, e hoje a gente tem os dois primeiros doutores, né, que eu orientei, já formados, que são a Laura e o Felipe, e que desenvolveram, aprofundaram esse estudo sobre essas arquiteturas dos anos 40 até os anos 60 do século XX. No caso da Laura, ela vai desenvolver, ampliou muito esse repertório, né, o reconhecimento desse repertório do Raico-Parta, avançando o mapeamento de Belém para mais 6 municípios do estado do Pará. E, por fim, como um resultado, né, dentre vários outros resultados, no meu memorial eu fiz tabelas ao final de cada capítulo para mostrar um pouco dessa produção escrita, né, dessa produção acadêmica. E aqui eu tenho duas produções importantes, né, que surgem como referências teóricas. Uma é a Arquitetura Amazônica, Tradição, Tradução e Inovação, né, que foi organizado por mim, professor Ronaldo e professora Ginato Tia, em que a gente traça também 3 eixos: tradição, tradução e inovação, nos quais a gente articula toda essa produção do laboratório e até algumas anteriores à criação do laboratório, para pensar essa arquitetura amazônica não apenas como uma arquitetura folclórica ou exótica, mas como uma arquitetura em que tem muitos aspectos de enraizamento e de mesclagem cultural. E o livro mais recente, que é o desse ano, Raico-Parta, uma arquitetura marcante no Pará, em que nós procuramos esclarecer, inclusive, sobre alguns aspectos das origens e das necessidades que se tem em relação à preservação dessas arquiteturas
que tem uma especificidade e um caráter marcante no nosso estado do Pará. E, nesse sentido, essas arquiteturas que nos propusemos analisar ao longo destes 16 anos recaem nos contornos do pitoresco, arquiteturas de pequeno porte, em que as medidas e proporções servem de abrigo apropriado aos sujeitos, adotando técnicas construtivas tradicionais ou renovando os saberes e olhares sobre as técnicas industriais. Então, desse recorte, nós seguimos para coletar, registrar e narrar a importância dos acervos para a memória da arquitetura na Amazônia. Então, essa problemática dos acervos, ela começou ainda quando nós ingressamos em 2018, como professora, em 2008, como professora efetiva, né, do curso de arquitetura, e propusemos, né, o edital de apoio ao recém-doutor, né, o projeto Panorâmica do curso de arquitetura da escola-faculdade. Então, isso era uma ideia já bem antiga, né, que existia e que havia sido tentada de se fazer um mapeamento dessa história do curso que estava fazendo 50 anos, né, e que até então não se tinha um registro, né, e uma sistematização desses dados. Foi um trabalho muito exaustivo, que contou com alguns professores e muitos alunos, né, do curso de arquitetura, e redundou na escrita desse livro, uma formação em curso, esboço da graduação em arquitetura e urbanismo, e que eu escrevi em coautoria com o professor Ronaldo Carvalho e a professora Diná Tutia. Nós tivemos, assim, um trabalho muito grande, né, para sistematizar esses acervos, porque até hoje não existe um acervo do curso de arquitetura organizado, muitos documentos tinham se extraviado, se perdido, nós tivemos que contar com a garimpagem mesmo em acervos privados de vários ex-professores, ex-alunos, e então foi um trabalho bastante exaustivo e bastante crítico, né? No sentido em que algumas lendas, digamos assim, né, que graçavam, né, sobre algumas autorias de projeto e algumas situações, nós pudemos comprovar, a partir de documentação, né, que ampliando o repertório de atores, né, e de autores nessas narrativas. E a seguir também, fazendo uma homenagem ao nosso professor Hélio Veríssimo, né, nós publicamos esse livro, Arquitetos Paraenses, Passos e Passagens, no qual eu pude refletir um pouco sobre as aulas que o mestre Hélio dava, né? Eu ainda fui aluna do mestre Hélio, o mestre Hélio era um professor que ainda veio com os primeiros professores que vieram a compor o início do curso de arquitetura, né? Então, nesse livro não só é um tributo a ele, mas uma maneira de refletir sobre a minha própria prática docente enquanto professora de estética desde 2002, que venho lecionando essa disciplina no curso de arquitetura. Bem, ainda sobre a memória, em 2009, eu tive o meu projeto selecionado nesse primeiro edital de projeto de pesquisas sobre o tema Preservação do Patrimônio Cultural no Brasil, que foi editado pela Coordenação de Pesquisa, Documentação e Referência do IPHAN. Foi uma seleção muito interessante, porque ela foi regionalizada, então foi selecionado um projeto de cada região do Brasil. Então, eu tive a felicidade de ser selecionada com a minha pesquisa pela região norte. E então eu fiz essa pesquisa ao longo de 9 meses, né, ainda como uma espécie também de desdobramento daquilo que eu vinha fazendo na minha tese. Aí foi mais uma pesquisa de caráter documental, histórico, em que eu elegi algumas intervenções feitas pelas 3 instâncias de patrimônio aqui em Belém, Cumbel, Secult e IPHAN, e analisar a partir de documentação, a partir de relatos, a partir de entrevistas, e que gerou uma monografia que, infelizmente, ela tá guardada lá na biblioteca do IPHAN, no Rio de Janeiro, e não foi publicada, e também eu sou impedida de publicá-la.
Mas, a partir daí, eu pude também fazer alguns artigos, como esse artigo Restauração como Tradução e Intervenção na Igreja de São João Batista, né? Então, ele também foi um produto dessa pesquisa e uma referência que tem sido muito utilizada por mim, tanto nas aulas de graduação quanto na pós-graduação, porque eu utilizei o conceito de tradução, que é um conceito muito, né, que foi trazido do Walter Benjamin, e eu adaptei para a função do arquiteto restaurador essa perspectiva. Aí, com as minhas colegas, foi muito interessante, porque eram só mulheres, né? Eu era a única arquiteta e era a única que estava trabalhando com patrimônio material nessas pesquisas. Bem, a seguir, então, aí começou o meu idílio, digamos, com o patrimônio da saúde. Era um tema que realmente eu nunca tinha pensado que viesse a trabalhar, mas foi a partir de um convite feito pela professora Jane Beltrão e pelo professor Renato Gama Rosa, né, para integrar a equipe de Belém, do Inventário do Patrimônio Cultural da Saúde, promovido pela Casa de Oswaldo Cruz, Fiocruz, e daí nós começamos essa pesquisa sobre patrimônio da saúde, que até hoje ela continua em curso e dando frutos bastante interessantes. Uma das publicações mais citadas, aí eu vi no Google Scholar, né? Ela tem uma quantidade muito grande de citações. Esse artigo que eu escrevi, Santa Casa de Misericórdias Políticas Higienistas, em parceria com a professora Jane Beltrão, com o professor Márcio Couto, e também esse dossiê que nós publicamos na revista Amazônica, e que são até hoje referências para todos os estudiosos da área e até de outras áreas correlatas. Em 2014, a equipe do Lamemo também integrou essa pesquisa Antropologias em Histórias Tembeta e Nerrara em Suspenso, Pertenças Ocultas e Etnogêneses Identitárias, como Faces de Etnocídio Cordial no Rio Guamá, coordenada pela professora Jane Beltrão. E nessa imagem a gente vê as equipes de antropologia, arqueologia e de arquitetura do Lamemo visitando o educandário de Santo Antônio do Prata, que foi uma antiga colônia de rancenianos, né? E então foi um trabalho muito interessante, porque a gente enveredou pelo lado da materialidade nessas arquiteturas, né, e contribuindo com as outras abordagens que eram utilizadas no projeto. Então, a seguir, alguns projetos também que foram aprovados no CNPq, que permitiram a gente ampliar esse conhecimento sobre a arquitetura da saúde em Belém, como Memória e Cidade, Itinerários da Saúde na Belém Colonial Imperial. Em seguida, o classicismo nos hospitais da misericórdia e da beneficência na segunda metade do século XIX, trânsito entre o Brasil e Portugal. Isso enredou também a criação do Gabinete de Investigação Misericórdias, instituições similares, assistência, patrimônio e cultura, no Centro de Literaturas e Cultura Lusófonas e Europeias da Universidade de Lisboa, que é um centro de investigação ao qual eu estou integrada ainda atualmente. E daí surgiu o tema da minha investigação de pós-doutoramento, também no Instituto de História da Arte da Universidade de Lisboa, chamado Arquiteturas da Saúde na segunda metade do século XIX. Repercussões do classicismo no norte do Brasil e de Portugal, e que foi realizado em 2015. Um dos resultados ele foi publicado nos Anais do Museu Paulista, um artigo bastante repercussão. Embaixo mostra uma das pesquisas que eu fiz no arquivo de arquitetura da Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto. Então, foi uma pesquisa de cunho historiográfico, de história da arte, em que eu fui buscar entender como era o processo de formação desses arquitetos aí no século XIX, em Portugal, e qual a relação com essas linguagens arquitetônicas que transitam entre Brasil e Portugal nesse período, muitas vezes no sentido inverso, né? Essa arquitetura chamada de brasileiros de torna-viagem, que são as arquiteturas feitas por portugueses
né, e feitas por brasileiros que depois foram levadas para Portugal aí na segunda metade do século XIX. Então, ainda nesse âmbito do patrimônio da saúde, essas produções, né, elas geraram além dos artigos, alguns livros importantes. Um foi Hospitais de Saúde no 800, Diálogos entre Brasil e Portugal, que eu organizei junto com o professor Renato Gama Rosa e que obteve menção honrosa na ANPARC em 2020. É um livro que vai reunir capítulos de pesquisadores brasileiros e portugueses refletindo sobre essa arquitetura oitocentista da saúde. E o outro livro também, Arquitetura Assistencial Luso-Brasileira, que foi o resultado do nosso primeiro colóquio internacional de arquitetura assistencial. Então, também, a partir do pós-doutoramento e a partir dessa aproximação com Portugal, todas as pesquisas sobre o patrimônio da saúde, aí se inaugurou, né, essa temática dos colóquios de arquitetura assistencial, como a gente pode ver a seguir. Então, o primeiro colóquio, o segundo colóquio, eles aconteceram na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. O segundo colóquio, ele teve alguns artigos selecionados para publicação na revista Artizon. E o terceiro colóquio que nós sediamos aqui em Belém, agora em maio de 2024, né, e foi um momento muito feliz, né, de intercâmbio entre os pesquisadores que já vêm ao longo do tempo se destacando, né, sobre essa linha do patrimônio da saúde. Cada vez a gente vai agregando mais um coleguinha, né, nessa linha. Dessa vez a gente trouxe a professora Gabriela Campari, da Universidade de Buenos Aires, com a qual a gente já está estabelecendo um acordo de cooperação, né, que já está em trâmite, e então cada vez mais vai aumentando, né, e se intensificando essa rede de pesquisa sobre o patrimônio da saúde. E então, mas ainda falando sobre essa questão de memória e esquecimento, né, nem só de patrimônio da saúde o Lamembo, né, vive. Então, eu destaco também a questão da introdução no currículo do programa de pós-graduação em arquitetura, da disciplina de memória e patrimônio, e aí é importante destacar que quando eu ingressei, em 2008, né, quando fiz o concurso, ingressei como professora, no dia 3 de julho de 2008, eu era o sétimo elemento, né, eu era o elemento que faltava para poder a Faculdade de Arquitetura propor o APCN para a criação do programa de pós-graduação. Então, eu me sinto muito feliz, muito satisfeita de dizer que eu integrei esse grupo inicial dos professores que criaram o programa de pós-graduação em arquitetura, que começou a funcionar em 2010. Em 2011, nós tivemos um trabalho muito interessante na antiga estação ferroviária da Vila Pinheiro, né? A gente obteve o prêmio PROEX, a gente fez todo um levantamento, todo um trabalho que, afinal, há uns 2 anos atrás, repercutiu na sua restauração, né? A gente repassou todo esse material para o pessoal da Coarte, né, que é a cooperativa de artesãos que gerencia o espaço, e o governo do estado acabou por fazer essa intervenção, e o nosso trabalho, certamente, ele foi muito importante para que essa intervenção se concretizasse. E como extensão, atividade de extensão também, nós fomos convidados, né, pela professora Dina Tutia, que é uma egressa também do Lamemo, e ela é professora da Universidade do Amapá, e nesse projeto de restauro e reuso da Casa Ana Aires, é uma casa em Mazagão Velho, uma casa colonial, e nós tivemos a oportunidade de participar de um workshop lá em Macapá, e contribuir com esse trabalho, reforçando os nossos laços aí entre a UFPA e a Unifap no campo da arquitetura, e ampliando o conhecimento sobre a arquitetura amazônica e abrangendo outras cidades, outros estados aqui da região. Além disso,
Nós temos trabalhado também na dimensão da virtualização desses patrimônios, principalmente patrimônios que estão ameaçados ou que desapareceram. No projeto Hospitalis, que foi um projeto coordenado pela doutora Joana Pinho, da Universidade de Lisboa, a gente procurou trabalhar com algumas arquiteturas da Misericórdia, e embaixo a gente tem do lado direito, né, o primeiro hospital da Caridade de Belém, né, que foi a primeira sede da Santa Casa, né, do Hospital da Santa Casa, e que hoje já foi demolido. A gente teve oportunidade de fazer um cruzamento de várias fontes, fontes documentais, fontes iconográficas, fontes bibliográficas, né, e fazer esse trabalho que redundou numa virtualização 3D de como seria esse espaço. Então, é um trabalho muito relevante para a gente compreender como era essa arquitetura da saúde ainda no período colonial, o que é que a gente pode aprender com ela, né, ainda hoje. Acima a gente tem a virtualização do antigo Hospital Juliano Moreira, também que foi um hospital psiquiátrico, que foi demolido, e à esquerda, o interior da Capela da Santa Casa de Misericórdia de Manaus, que hoje também está praticamente arruinada, e o único núcleo desse espaço que ainda permanece em atividade, ainda permanece íntegro, é essa capela. Um dos resultados também muito interessantes de todas essas pesquisas em relação aos espaços sacros assistenciais foi esse artigo que eu escrevi com a doutora Joana Pinho, que foi publicado na revista Perspective, que é uma revista do Instituto Nacional de História da Arte de Paris. Então, é uma revista que tem uma grande repercussão dentro do mundo da história da arte, e ela é uma revista que tem resumos em 5 ou 6 línguas diferentes, então tem uma abrangência muito grande, e é uma oportunidade de ampliar o reconhecimento do trabalho que nós fazemos. Atualmente, nós estamos desenvolvendo a pesquisa Arquitetura Hospitalar, Paradigmas de Sustentabilidade e Humanização na Contemporaneidade Pós-Pandêmica, em que se faz uma comparação entre 2 hospitais em Belém, que é a Santa Casa de Misericórdia e o Hospital João de Barros Barreto, com o Hospital de Clínicas e a Maternidade Vitor do Amaral, da Universidade Federal do Paraná. Então, é um trabalho que permite fazer esse comparativo do ponto de vista da sustentabilidade, da humanização. A gente tem usado pesquisa de campo, com estudo de percepção, e estamos produzindo já resultados interessantes, e principalmente também na formação de novos quadros de pesquisadores que vêm se cada vez mais se interessando e renovando o seu interesse pela área do patrimônio da saúde. Bem, essa formação de grupos, né, para estudo do patrimônio da saúde, ele veio se intensificando nas últimas décadas. Aí eu destaquei um pouco dessa trajetória da importância dos eventos, dos encontros nacionais, para intensificar e para agregar novos pesquisadores nessas redes. Então, eu destaco em 2010, né, nós começamos no Inventário do Patrimônio da Saúde de 2009, aí quando foi criada a ANPARC, né, que é a Associação Nacional de Pesquisa em Arquitetura, ela foi criada em 2010 e o primeiro congresso foi no Rio de Janeiro. Então, o professor Renato Gama Rosa, ele propôs essa sessão, Arquitetura e Saúde, História e Patrimônio, onde eu pude apresentar o nosso trabalho aqui de Belém e conhecer outros colegas de outros estados. Aí já 4 anos depois, no outro Enamparc, no terceiro Enamparc, eu já propus um simpósio Memória e Preservação do Patrimônio, que já convidei o professor Renato, convidei o historiador português Daniel Bastos e outros pesquisadores. A seguir, já em 2016, eu, junto com a professora Márcia Monteiro, propusemos a sessão Arquitetura Assistencial e Saúde, discutindo concepções e protagonistas, né, na parte que aconteceu em Porto Alegre. E, em 2018, nós também propusemos o simpósio Preservar, Modernizar e Renovar os Hospitais, Quais os Caminhos, no 5º Enamparc, e aí a gente vai ver
cada vez mais os pesquisadores se agregando, se agregou aí também a professora Elizabeth Amorim, com a qual a gente passou a ter parceria com essa pesquisa da arquitetura hospitalar. Então, é muito importante a gente ver como essa é um campo novo, um campo que está em ascensão, né, que está atraindo mais pesquisadores, é um tema que, diante da pandemia, se tornou imprescindível pensar sobre esses estabelecimentos assistenciais, e eu destaco muito essa disponibilidade dos pesquisadores, né, dessa área que tem de fazer contatos, de estabelecer intercâmbios, isso tem contribuído muito para a gente ampliar e reforçar essas redes. Então, nós integramos hoje a rede Patrimônio Cultural, História da Saúde e da Assistência, que foi criada em 2022, sediada na Universidade de Lisboa. Ela conta com 59 membros de 11 países, né, de língua portuguesa e espanhola. Em 2022, eu também passei a integrar como colaborador o Centro de Estudos Globais da Universidade Aberta de Portugal, na linha Ecologias da Saúde. E em 2023, eu tive a aprovação da minha Bolsa de Produtividade em Pesquisa com o tema Indicadores Tectônicos em Hospitais Modernos, Humanização, Preservação Arquitetônica. Nesse trabalho, a gente vem aperfeiçoando a técnica do desenho etnográfico, como a gente pode ver nesse trabalho, e que ajuda muito a registrar e a entender esse processo de apropriação, de ocupação e de humanização dentro de estabelecimentos assistenciais. Bem, aqui a gente tem algumas imagens, né, do trabalho que a gente está fazendo de divulgação desses estudos, né, em prol da divulgação científica, né, que é algo muito importante, que a ciência ela não fique limitada apenas aos limites da universidade, mas que ela atinja de uma maneira mais plena, mais firme, né, uma população maior. E aqui eu destaco que essa articulação entre pesquisadores no Brasil e no espaço ibero-americano é um resultado muito favorável dos estudos empreendidos, que permite, então, alcançar novos patamares em que se possam tecer comparativos entre as materialidades e memórias de hospitais de diversas tipologias em contextos culturais e ambientais diversos, visando contribuir para a consolidação do tema patrimônio da saúde na estrutura gerencial dessas instituições, algo que já vem sendo logrado na Santa Casa de Misericórdia do Pará, onde o adjetivo patrimônio da saúde foi incorporado nas suas publicações em redes sociais e nas falas dos servidores. Bem, e o terceiro núcleo, a gente vai falar sobre a etnografia como método de apreensão da arquitetura, experiências amazônicas. A disciplina Método Etnográfico para a Pesquisa em Arquitetura foi criada no programa de pós-graduação em arquitetura em 2010. Em 2019, nós criamos o módulo Diários de Campo, e tudo isso ainda ecoa a tese Cidade Velha e Peli-Lusitânia, né? Então, quando eu propus essa disciplina no programa de pós-graduação, né, houve uma certa reticência em relação à inserção desse tipo de estudo, era visto como uma coisa muito vaga, muito subjetiva, muito não arquitetônica, e hoje ela tem tido uma aceitação muito grande, né? Na verdade, desde o começo, os alunos abraçaram a disciplina, né? Muito, né? Havia um pouco de reserva por parte dos colegas, né? Mas com o tempo isso foi se dissipando e ela foi ganhando cada vez mais envergadura, e a gente pôde e continua experimentando também o uso da etnografia na graduação, nas disciplinas teóricas. Então, uma experiência muito interessante que nós vivenciamos foi a experiência, junto com a pesquisa, na próxima slide. Bem, ainda como uma continuidade do doutorado, eu desenvolvi
no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, a pesquisa sobre Almedina, da Almedina Teli Lusitânia, personagem do patrimônio. Foi uma bolsa para jovens investigadores, e lá eu pude fazer pesquisa de campo e tecer um comparativo entre as apropriações de centros históricos que estavam sendo em processo de restauração e de reforma, em dois locos totalmente diferentes. Foi uma experiência muito interessante, muito desafiadora, o tempo foi muito curto, mas gerou muitos frutos, né? Trabalhos publicados. Eu tive a oportunidade de mostrar isso também numa palestra, né, a convite da professora Jane Beltrão, no programa de pós-graduação em antropologia. E, ao longo do tempo, esse intercâmbio com a antropologia ele vem se mantendo, né? A gente sempre levando um pouco daquilo que a gente vem pesquisando, levando os nossos alunos também, para que esse nexo ele não se perca e para que a gente possa estar sempre atualizando, né, as nossas reflexões. Então, em seguida, nós temos, esse foi uma oportunidade realmente muito emocionante, né? Até hoje eu me lembro, né, a emoção que gerou, né, não só para nós professores, mas para os alunos também, quando a gente fez esse workshop junto com o professor Arthur Rosestraten, né, que ele estava desenvolvendo essa pesquisa sobre os portadores de modelo arquitetônico, e nós propusemos fazer um comparativo entre os modelos de arquitetura, que eram aquelas promessas que as pessoas levam no si, né? E selecionando alguns bairros de Belém, fazer essa relação com as arquiteturas efetivamente construídas. E foi muito interessante quando uma aluna ela identificou nessa foto abaixo o primo dela, né, com a filha carregando um modelo de arquitetura, e aí ela foi em busca, né, desse primo, e a gente vê o modelo de arquitetura e vê a casa dele construída, né? Foi um momento muito emocionante, realmente, né? E mostrar essa proximidade, essa possibilidade da gente refletir sobre a arquitetura vernácula, sobre a arquitetura popular, e em relação com as questões simbólicas, e trazer para os alunos da graduação a possibilidade de interagir com esses métodos também. E nós continuamos também, nós tivemos a oportunidade de publicar um dos artigos dessa disciplina numa revista Projectare, que é uma revista de estudante de arquitetura de Pelotas, e continuamos também com outros estudos, por exemplo, da capelas assistenciais. Então, as turmas também começaram a estudar o entorno dessas capelas assistenciais, numa perspectiva etnográfica, e isso possibilitou que o estudante de arquitetura da graduação também tivesse essa aproximação com o método da etnografia. Nas dissertações também, a gente teve a oportunidade de usar a etnografia como método. Aqui a gente tem esse trabalho que foi a primeira dissertação orientada por mim no programa de pós-graduação em arquitetura, que foi o trabalho da Rua Doutora Assis, da professora Dina Tutia, em que ela mesclou vários métodos e várias concepções usando a etnografia, usando a memória, coletas da memória, entrevistas, análise documental. E aqui a questão do arquivo mnemônico do lugar, que é um trabalho produto do LASC, da UFRJ, e que a gente vem utilizando também como uma forma de analisar, né, as entrevistas e as falas dos nativos. Alguns dos resultados foram publicados em livro. Nós temos 2 livros organizados junto com o professor Luiz Jesus, da FAO, FPA. Um foi editado pelo NAIA, que trata sobre o Centro Histórico de Belém, e o outro, Cultura, Sociedade e Espacialidade na Amazônia, também editado pelo NUMA. Então, são livros que procuram trazer essa perspectiva subjetiva, sensível, etnográfica, aplicada aos estudos arquitetônicos.
né? Então, essa correlação, ela vem sendo cada vez mais aproximada. O professor agora criou o LASAM, né, que é o Laboratório de Subjetividade na Amazônia. E, por fim, a gente tem algumas repercussões na sociedade também, resultados dessas pesquisas. Uma delas foi o trabalho da arquiteta Zâmara Lima, né? Ela fez um comparativo entre a patrimonialização na cidade de Forlândia e Belterra, e a partir dos nossos estudos, né, de artigos publicados, de dissertação publicada, nós fomos consultados pelo Ministério Público Federal de Forlândia, e a Zâmara foi levar a pesquisa dela para uma audiência pública que foi realizada em Forlândia acerca da questão do processo de tombamento que estava em andamento pelo IPHAN. Embaixo também, o trabalho dela foi objeto do jornal Beira do Rio. A seguir também a gente tem o trabalho do Sidney, né, que fala sobre a Cidade Velha, né, a porção mais nova da Cidade Velha. Chamou muita atenção esse trabalho dele também, teve repercussões na mídia. Então, é muito interessante a gente ver que aqueles trabalhos que fazem parte das nossas pesquisas e que a gente orienta, eles vão ganhando um, um espaço maior, né? Um espaço que sai do espaço meramente acadêmico e vai atingir as pessoas de uma maneira mais direta. E, enfim, nós temos também, nós tivemos a oportunidade de fazer uma visita técnica com alunos do programa de pós-graduação em arquitetura, num trabalho que é desenvolvido por arquitetos que também foram formados, são egressos do programa de pós-graduação em arquitetura. Eles têm um escritório de arquitetura que trabalha muito com a questão do patrimônio arquitetônico, e a experiência, né, a possibilidade de ter trabalhado com etnografia, de ter desenvolvido pesquisa etnográfica, cria neles um olhar diferenciado na hora que eles vão intervir sobre esse patrimônio arquitetônico, olhando o entorno, olhando a sociedade, olhando os usuários, né? Então, é muito interessante a gente ver que a repercussão da pesquisa acadêmica, ela não se dá apenas no meio de artigos publicados, mas também através da prática, da execução de obras que contemplem todos os pressupostos e os requisitos que a gente procura repassar na hora que está em sala de aula e está realizando as nossas investigações. E dessa parceria, né, com o LASC, nós editamos esse livro, Experiência do Lugar Arquitetônico, Dimensões Subjetivas e Sensoriais das Ambiências, em coautoria entre o professor Luiz de Jesus, professora Cristiane Rose Duarte, Fetel Pinheiro, do PROARC UFRJ, e eu também. E nele a gente traz um pouco da experiência de cada laboratório, de cada pesquisador e dos seus orientandos acerca dessas investigações do lugar arquitetônico pela ótica da memória, pela ótica da subjetividade, do corpo, e foi um livro que obteve menção honrosa na premiação do IAB Rio de Janeiro. Então, a inserção da prática etnográfica nas disciplinas de graduação e pós-graduação em arquitetura tem uma especial aceitação por parte dos discentes, bem como de pesquisadores, sendo o olhar para o outro um aprendizado que repercute não só no âmbito acadêmico, mas na vida profissional dos egressos. O fazer arquitetura vai se consolidando enquanto uma fusão necessária entre materialidade e as experiências antropológicas e sensoriais, sendo que a aproximação com as pesquisas do Laboratório de Arquitetura, Subjetividade e Cultura da UFRJ nos conduziram a integrar a rede internacional de ambiências sediada na Universidade de Grenoble.